Oi, pessoal. Então, eu estou aqui hoje para nós falarmos um pouco a respeito dessa maravilhosa técnica, nessa nova ferramenta que eu trago para vocês com o pêndulo hebreu, que quando vocês adquirem essa maravilhosa caixinha que vocês já conhecem, que são meus produtos, então ele vem aqui dentro com o nosso kit de pêndulo hebreu específico, que é o kit dos florais vibracionais de Saint-Germain. Vocês sabem que eu sou assim um apaixonado pela técnica da radiestesia, mas principalmente com a técnica floral. E eu tenho percebido assim a dificuldade, como as pessoas que já adquiriram o kit alquímico sabem, da importância da gente poder trabalhar com essas energias, que são energias extremamente leves, sutis. Então por isso eu fiz muito esforço de trazer, de materializar, acho que poderia dizer assim, essa maravilhosa técnica do pêndulo hebreu associado à terapia floral com os florais de Saint-Germain. Os florais de Saint-Germain, eles foram canalizados pela Neide lá nos anos 90 e eles se popularizaram muito aqui no Brasil. Só que para quem conheceu lá nos anos 90 a técnica da terapia floral de Saint-Germain, sabe que os primeiros florais canalizados, eles foram canalizados na energia dos raios. Só que com o tempo, com a popularização, vamos dizer assim, com a comercialização, essa terapia dos raios, ela se perdeu um pouco no meio popular. Então só quem realmente conhece, quem fez curso de formação, quem tem conhecimento mais aprofundado da técnica da terapia floral de Saint-Germain, sabe que cada um daqueles florais está associado a um raio específico. A gente tem que entender necessariamente que essa questão dos raios divinos, ou as luzes dos raios divinos, eu entendo que elas são até infinitas. Mas popularmente, as pessoas conhecem mais os raios das cores dos chakras, que são do espectro visível, que é o raio vermelho, o raio violeta, enfim, as sete cores do espectro visíveis da luz. Só que existem algumas escolas que estudam outros tipos de raios. Dizem que falam, inclusive, em 33 raios. Mas os raios que a Neide ela canalizou para vamos dizer assim, para a cocriação dos florais de Saint-Germain, eles são os 12 raios. Então, para essa terapia, eu acho que é interessante nós conhecermos um pouquinho de como que vibram esses raios. Eu não quis colocar só escrito, porque vai ter o material, mas eu gostaria também de fazer esse pequeno tutorial para a gente falar um pouco a respeito dos raios. Então, quando você recebe o kit, você recebe ele desse jeito, assim, fechadinho, lacrado, feito em etiquetas de papel especial. Então ela contém necessariamente 89 etiquetas contendo a terapia floral em si. São 89 etiquetas dessa forma que ficaram coloridas. Eu pensei muito em como criar essas etiquetas. Eu fiz vários protótipos. Vocês não fazem ideia da quantidade de protótipos que eu imprimi e testei para ver necessariamente até chegar chegar nesse produto final que na minha visão ficou assim realmente maravilhoso. Eu sou assim apenas um transmissor, eu sou apenas um canalizador da egrégora, mas realmente esse material ficou maravilhoso. Eu tenho que admitir que eu principalmente eu fiquei assim muito apaixonado, porque aqui com essas etiquetas é bom a gente fazer assim uma espécie de uma leitura dessas etiquetas, porque a técnica em si para trabalharmos com a terapia floral associada à radiestesia cabalística, ela não é muito difícil, então eu não queria criar assim muitas fichas, muitos gráficos, não, porque ela é para ser uma terapia express. Eu tenho trabalhado muito com as terapias express, eu gosto de trazer, para não trazer nada muito complexo, nada muito difícil de ser utilizado, que fique cansativo. Então vocês com esse kit, da forma como ele ficou, ele vai ser muito prático de vocês trabalharem. Então nós temos que entender necessariamente assim, olha só, nós temos os kits das etiquetas, que são 89 etiquetas florais, são as mais atualizadas, que estão lá no site, e dizendo para vocês também que se vocês forem procurar algum material na internet, no site, vocês vão perceber que algumas plantas não estão associadas aos raios. Então isso foi um trabalho meu de pesquisa, necessariamente, para conseguir entender as plantas novas, que eu acredito que quem montou esse material e disponibilizou não estava mais ligado com essa linha dos raios, que é maravilhosa.
Então, eu coloquei a associação dos raios nas etiquetas florais, mesmo daqueles que vocês não encontraram os raios na internet ou em algum material, porque os materiais modernos, eles estão mais assim, eles se despreocuparam um pouco com a terapia dos raios energéticos, dos raios dos mestres ascensos. Então aqui nós temos as 89 etiquetas florais, coloridas, belíssimas, que vocês já têm aí na mão de vocês. Os 12 raios divinos, associados somente às cores e à sua utilização, vamos dizer assim, o seu espectro de atuação, que nós vamos falar. E principalmente a chama violeta de Saint-Germain. Porque a chama violeta ela é necessária para nós trabalharmos também um pouco com a ativação energética dessas etiquetas dentro da terapia. Então vocês recebem o kit e como ela tem muita informação dentro da etiqueta, eu resolvi fazer, como na terapia floral alquímica, uma etiqueta que explica onde que você faz as leituras aqui dessa etiqueta que está em sequência. São 89, cada uma associada a seus raios. Quando você encontrar essas etiquetas coloridas dessa forma, bastante no espectro do arco-íris, são as plantas ou as essências florais vibracionais que vibram em mais de um raio. Então, quando ela vibrar em mais de um raio, a etiqueta é colorida. Mas vocês também vão encontrar algumas que vibram apenas em um raio. Então ela está na cor do raio, vai ficar muito mais fácil de vocês trabalharem, sabendo que nem essa, por exemplo, é do raio pêssego. Essa do raio solar, então ela tem só a cor do raio específico. Então, por isso, essa mesa radiônica floral, essa mesa eu pensei muito tempo. Eu poderia dizer que eu canalizei essa mesa, porque eu fiquei pensando muito tempo como montar um material, como trazer, ou como materializar um material que fosse assim que pudesse fazer vibrar essas etiquetas dentro de uma visão mais, vamos dizer assim, de mais fácil visualização. Então eu criei esse gráfico belíssimo, que ele tem os 12 raios, os espectros dos 12 raios, cada um na sua cor específica, o decágono, que a gente precisa na radiestesia, mas principalmente esse fundo, que é a cruz de Malta ou a cruz de Saint-Germain. Então você, quando trabalha com este gráfico, você, além de fazer a ativação dos 12 raios, que estão associados a cada uma das plantas, você também faz a ativação da energia de Saint-Germain, que é transmutadora, uma energia extremamente sutil, uma energia assim muito maravilhosa de se trabalhar. Então esse gráfico aqui ficou assim uma coisa linda, espetacular. Eu fiquei apaixonado por este gráfico. E ele tem assim um reflexo na luz, ficou muito bem trabalhado, muito bem pensado. Então vocês sabem que eu não trago material que não foi pensado, que não foi testado, que não foi utilizado até chegar à mão de vocês. Então os meus materiais nunca são assim, nunca chegam nas mãos de vocês para tentar descobrir por que chegaram. Eles são canalizados, eles são testados, então eles são materializados para daí chegarem na mão de vocês. Por isso que as etiquetas são nesse papel especial, papel foto, não precisa plastificar, é só ter muito cuidado. E dentro dessa caixinha, que eu acho assim lindíssima essa caixinha, que inclusive algumas são de cores um pouco diferentes. Então como a gente vai pensar? Cada uma dessas etiquetas, elas vibram ou em um raio ou mais de um raio. Então, quando você trabalha com a terapia floral de Saint-Germain, a terapia floral vibracional radiestésica de Saint-Germain, eu sempre pensei que o que a gente tem que entender é que raio com perdão do trocadilho, qual raio energético a pessoa está precisando naquele momento da terapia. Então, para você fazer essa seleção, você vai tirar 3 etiquetas para você fazer a irradiação na água, para que a pessoa possa beber, e cada uma dessas etiquetas nós vamos fazer uma espécie de uma contagem dos raios que são necessários para serem trabalhados na terapia. Então, para aqueles que não conhecem, que nunca ouviram falar a respeito dos raios, os raios energéticos, eles são os 12 raios da fraternidade branca dos mestres ascensionados. Inclusive tem um dos que eu sempre falo que está aqui comigo, que é o mestre Larion, que é da chama do raio verde, mas pode ter algum outro também que vibra. Então nós temos o primeiro raio, é o primeiro raio azul.
Eu não quis colocar aqui o Mestre Ascenso porque é desnecessário, porque os florais são de Saint-Germain, então eles já estão sendo vibrados aqui. Mas o primeiro raio azul, para quem já trabalhou com essas energias, eu trabalhei num espaço esotérico lá nos anos 2000, que todas as salas eram salas específicas para cada um dos raios. Era belíssimo isso. Então ele tinha a sala azul, que era a sala do Mestre El Moriá. E esse raio azul, ele trabalha com poder, determinação, proteção, força, vontade, coragem, inclusive, né? Então, quando a pessoa, você trabalha com etiquetas florais, vibracionais, que vibram muito no raio azul, significa que a pessoa, naquele momento da terapia, ela está precisando dessa energia do raio azul, que é regida pelo Mestre El Moriá, que representa a força, o poder, determinação e proteção. Então, a cor azul do raio dos 12 raios, né, dos mestres, né, da Fraternidade Branca, é o raio da força e do poder. O segundo raio é o raio dourado, né? A gente poderia assim dizer que ele é o raio dourado ou o raio amarelo. Esse raio, ele está associado à sabedoria, à iluminação, ao discernimento, ao conhecimento, qualquer coisa ligada à sabedoria. E ela tem como mestre regente o mestre Kuthumi, que também foi muito associado em algumas tradições com o mestre Confúcio, em algumas tradições também está associado com o mestre Lanto, mas o raio amarelo, quando você tira etiquetas que estão vibrando no raio amarelo, significa que a pessoa está naquele momento precisando dessa energia de sabedoria, iluminação, discernimento, conhecimento. Então o raio dourado, não o raio amarelo, ele é o raio dourado, ele está associado a este mestre ascensionado. O terceiro raio, que é o raio rosa, ele está associado ao amor divino, força magnética, compaixão, beleza, sutileza, qualquer energia ligada ao tom de rosa, ao tom da leveza. E a mestra que rege esse raio é a mestra Rowena. Eu conheci uma terapeuta lá nos anos 2000, nos anos 90, eu acredito, que ela chamava Rosa Teulp. E ela fazia a canalização da imagem dos mestres ascensionados. E você pode encontrar na internet, sempre que você achar a Rosa Teulp, o material dela é realmente assim maravilhoso. Então a mestra, alguns também falam que é a mestra nada, mas a mestra do raio rosa é a mestra Rowena. Está ligada ao amor condicional, o amor divino. O quarto raio, né, o quarto espectro do raio é o raio branco. O raio branco, a etiqueta ficou muito bonita, ficou bem branca. Então ele está associado, a gente já sabe que a cor do raio branco é a pureza, a leveza, a perfeição. E o mestre que rege este raio branco é o mestre Seraph Bey. Então está ligado muito a essa tradição da beleza, da limpeza também necessariamente. Então, quando você trabalha com o raio branco na terapia floral, significa que a pessoa está precisando se limpar de algumas sujidades, não vou nem falar sujeiras. O quinto raio, que é o raio verde, como eu estava falando para vocês, maravilhoso, ele está associado, a gente que trabalha com terapia esotérica sabe que o raio verde é o raio da cura. Por isso que algumas pessoas em cromoterapia falam que a cor verde é a cor da cura. Porque está ligando ao mestre Hilarion, que é o meu mestre, inclusive, meu mestre ascensionado, meu mestre de cabeça, a gente poderia dizer assim. E ele está ligado à verdade, à cura, à ciência e também ao conhecimento. Mas o raio, principalmente verde, ele trabalha com a verdade e com a cura do mestre Hilarion. O sexto raio, que é o raio rubi, ele está ligado a essa energia do amor, da paz, da misericórdia, necessariamente. Então, o raio rubi também está ligado muito a essa questão da devoção, da entrega,
da não violência, né? Por isso que a gente fala que é a paz e o amor, né? E a misericórdia. E o mestre, a mestra, né, que está mais associada a este raio muitas vezes, é a mestra nada, como a gente estava falando, que alguns associam também com a mestra Rovena, confundem assim um pouco. Mas a mestra é a mestra nada, e algumas tradições eles associam esse raio rubi ao mestre Jesus Sanada. Então, essa questão dos nomes, das nomenclaturas dos mestres, por isso que eu não quis colocar nas etiquetas, porque algumas tradições elas mudam as nomenclaturas dos mestres. Então, o que interessa nós sabermos para a terapia de Saint-Germain dos florais vibracionais é que o raio rubi está ligado à não violência, à paz, necessariamente. O sétimo raio do espectro, né, dos 12 raios da Fraternidade Branca, é o raio violeta. Nesse caso, a gente já sabe, o raio violeta é o raio do mestre Saint-Germain. Mestre que está ligado à transmutação, à libertação e principalmente à alquimia. Então, o regente desses florais é o mestre Saint-Germain, que está ligado ao raio violeta da transmutação e da libertação. O oitavo raio dos 12 da Fraternidade Branca é o raio água marinha, que alguns também falam verde mar ou alguma coisa assim, mas a cor é água marinha. O raio da água marinha ele está ligado ao mestre Maha Chohan, que é um dos mestres, mas como não são muito conhecidos esses mestres, né, dentro da tradição, hoje eu não quis colocar, como eu já disse para vocês. Mas ele está ligado à clareza, à claridade e à cura emocional. Então, quando a gente trabalha neste raio, o raio água marinha, nós estamos falando na claridade e na clareza e principalmente na cura emocional. Algumas cores, às vezes, as pessoas acham um pouco estranha, porque muitos não conhecem esse raio, né, que é essa cor, que é a cor magenta, que ele é um tom entre o vermelho e o violeta. E a cor magenta, ela está ligada à mestre Lady Mercedes, também uma mestra assim, de uma energia muito leve, e ela está ligada à harmonia divina e ao equilíbrio de todos os raios. Então, quando você fala no raio magenta, a pessoa está precisando de equilíbrio geral, né, na sua vida, quando nós trabalhamos com essa energia. O 10º raio da fraternidade é o raio, a gente poderia dizer que é dourado solar, mas para não misturar com o segundo raio, eu preferi chamá-lo de raio solar, para não misturar com o dourado, porque a energia do dourado solar, ela mexe um pouco, ela é um pouco diferente, e ela está ligada mais assim com a paz, o conforto, a tranquilidade, mas mais assim ligado com essa tranquilidade da satisfação interna. Quando a pessoa trabalha, está precisando dessa energia, ela está precisando dessa paz que conforta. Por isso é uma paz de conforto e não uma paz de não violência. Ela é um pouco diferente esse espectro, né? O 12º raio, que é o raio pêssego. E alguns também podem falar que é pêssego dourado ou rosa pêssego, alguma coisa nesse sentido, mas eu preferi deixar só como raio pêssego. Quando a gente trabalha com essa energia do raio pêssego, a gente está falando da alegria, da vontade, mas da vontade de entusiasmo, de querer, do desejo necessariamente, não da alegria por algo. Porque quando você trabalha com alegria, necessariamente, você está alegre por algo que já chegou. O raio pêssego ele trabalha com a energia do algo que está por vir. Então ele está ligado mais ao desejo e à vontade, necessariamente, do que à alegria de já ter conquistado. E o 12º raio... Vou descer aqui. O 12º raio ele é chamado de raio prata, ou alguns também chamam de raio opala, e ele está ligado à esperança e à inspiração. Então esses raios, como vocês podem perceber, são muitos, são vários raios que a gente vai trabalhar dentro da terapia. Algumas linhas também trabalham com o fogo dos raios, mas eu preferi, para a nossa terapia não ficar muito complexa, nós trabalharmos somente com a chama violeta.
Eu pensei em trazer para a nossa terapia, mas isso eu acredito que mais futuramente, a chamatrina. Mas como a chamatrina está ligada a uma outra tradição, eu preferi não misturar isso aqui dentro da nossa terapia. Então, como é que nós vamos funcionar na prática a terapia com os raios, os florais vibracionais de Saint-Germain? Da mesma forma que nós fazemos com os florais alquímicos, só que de uma forma mais leve, menos sistemática, que você tem que fazer levantamento de miasmas. Nesse caso, a terapia de Saint-Germain é uma terapia mais assim imediata, mais expressa. A pessoa está precisando naquele momento. Por isso que eu trouxe para as etiquetas uma forma mais completa de informações. Então aqui dentro da etiqueta você tem o raio, o nome da etiqueta escrita em hebraico, que é para nós captarmos a energia original desta planta vibracional, a pronúncia em hebraico, para aqueles que quiserem fazer a pronúncia, o nome da planta original em latim, como vocês encontram ela na botânica, e o nome da planta em si. E aqui embaixo vocês vão encontrar aqui, olha, a indicação para quando é utilizada essa etiqueta e qual a área de atuação dela. Então aqui, olha só, quando nós formos trabalhar com o gráfico vibracional, como que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, dentro do decágono, nós vamos colocar o testemunho da pessoa. E aqui nós vamos pegar novamente, olha só, o nosso copo d'água, esse gráfico não tem problema se cair água, porque ele é vitrificado. Então você coloca aqui. E nós vamos fazer assim com a pessoa, ela vai fazer o sorteio de 3 etiquetas aleatórias. O meu kit de alquimia, eu embaralhei. Então, porque ele é uma peça minha. Aí, se você embaralhar e você quiser colocar na ordem, ele tem a ordem sequencial de 89 etiquetas. Mas aqui, para efeito de demonstração, eu não quero fazer o embaralhamento dela. Então, eu vou tirar aqui, a olho, 3 etiquetas florais vibracionais para nós utilizarmos. Eu fecho o olho e vou tirando aqui para ver qual é a área de atuação e quais são os raios que serão trabalhados nessa minha terapia. Então aqui para mim saíram 3 etiquetas, olha. Saiu essa etiqueta 17, que é a Bom Dia. A Bom Dia, que é Boker Tov, né, em hebraico, ela é indicada para os que têm dificuldade de acordar pela manhã e ficam mal-humorados o dia inteiro. Deve estar dizendo alguma coisa para mim hoje, né? Traz energia da disposição e a alegria de enfrentar a vida e seus desafios diários. Então ela vibra no 4º raio branco e no 5º raio verde. Essa outra etiqueta que saiu para mim, que é a 37, é a Grande Flora. A Grande Flora, ela é indicada para quem sofre humilhação e sofrimento na mão de pessoas sádicas. Libera o medo e a sensação de impotência frente ao algoz. Então você vê que a gente já está trabalhando com uma energia assim bastante forte. E saiu aqui também essa Grevileia. Ah, professor, mas eu não sei o que é Grevileia. Não importa. Aqui nós já trouxemos para vocês a indicação da planta, a energia vibracional da planta e para que ela serve. Olha, ela é indicada para aqueles que têm a sua linha limite invadida pelos outros. Transmuta o sentimento de raiva, nervosismo e agitação e vibra no raio violeta. Então aqui eu percebi necessariamente que nós temos 2 etiquetas que vibram no raio branco, uma vibração no raio verde, uma no raio rosa e no violeta. Então, neste caso, como das 3, 2 são o raio branco, então eu vou fazer, além da irradiação das minhas 3 etiquetas florais de Saint-Germain para a minha água, eu vou fazer aqui, olha, a irradiação dessa primeira etiqueta, sempre com a parte ranhurada para baixo. Olha como as etiquetas ficaram lindas. Então eu vou fazer aqui, olha. Eu estou fazendo a irradiação mesmo, tá, gente? Não é... Inclusive eu vou tomar essa água vibracional. Depois que ela entra no gráfico, ela vai se tornar uma água vibracional. Por quê? Porque cada uma dessas etiquetas, ela está vibrando em algum raio, e esse gráfico ele tem os 12 raios. Então eu estou fazendo a ativação no pêndulo hebreu, na água e no gráfico, e principalmente dentro da terapia de conexão com Saint-Germain. Então agora eu vou fazer a irradiação da minha segunda etiqueta, que é a etiqueta Grande Flora. E eu estou fazendo a criação de um floral vibracional completo para uma terapia assim completa.
Porque às vezes as pessoas elas deixam de trabalhar com as energias vibracionais porque não tem ferramentas. E os florais de Saint-Germain às vezes são muito caros. Então aqui eu estou fazendo um preparado de Saint-Germain. Às vezes um vidrinho de 10 ml você vai pagar R$ 80, 90, um vidro. São 89 essências florais. E aqui eu vou fazer a radiação agora da Grevilleia, que vibra no raio violeta. Ficou lindíssima essa etiqueta. As etiquetas das cores ficaram assim alguma coisa... Uma experiência à parte, gente. Lindíssimo esse kit floral. Então aqui eu estou fazendo a irradiação dessa etiqueta, a Grevilleia. E neste momento, olha, as 3 etiquetas já foram. E como eu falei para vocês, aqui também eu vou fazer a irradiação do raio branco, que é o 4º raio, que é o que apareceu na minha... que é o que apareceu em excesso. Não é excesso. Se você tirou 2 do raio branco, então significa que eu estou precisando também do raio branco para fazer essa irradiação. Então aqui eu coloco a minha etiqueta do raio branco e faço a irradiação do raio branco para a minha terapia. E para fazer o fechamento dessas 3, vamos dizer assim, dessas 4 energias, né? Porque aqui a gente já está trabalhando com uma energia assim bastante intensa. Então aqui como que eu vou fazer? Eu vou fazer o fechamento desse meu composto floral com a chama violeta, que é a chama de Saint-Germain, que faz a ativação de todas essas energias. Então neste momento, depois dessa irradiação, eu tenho aqui um composto vibracional para o meu dia, para o meu momento. Como a gente sabe, vocês quiserem fazer os preparados para conservação, aí você vai ter que pegar metade dessa água, colocar no vidrinho, também colocar o brandy ou conhaque, ou álcool de cereais, ou vinagre de maçã, para entregar para o seu paciente ou para vocês mesmos. Mas dentro de uma terapia diária, uma prática diária, este daqui já se tornou, essa aqui já é uma água vibracional, é um floral vibracional radiestésico de Saint-Germain com uma eficácia assim de 100%. Então agora eu vou fazer a toma deste meu floral, que vai trabalhar com essa energia, que para mim, o que ele está dizendo aqui, que eu devo ter passado por algumas situações aqui por esses dias de restrição, algumas pessoas assim que podem estar emitindo algum tipo de energia, porque aqui está falando muito assim, sensação de não querer acordar, não querer levantar, é um cansaço, agressões, então isso tudo vai ser limpado com essa terapia. A utilização da terapia vibracional radiestésica floral no dia a dia, ela traz uma transformação, ela traz assim, e é muito prática. Por isso que eu não quis trazer para essa terapia do pêndulo hebreu nada muito complexo, nada de muitas fichas. E vocês vão ter lá no material, vocês têm lá no material, é uma listinha com a aplicação de cada uma dessas essências florais, os compostos que vocês podem preparar esses compostos, que eu acho que na terapia a longo prazo, você pode montar compostos para entregar para o seu paciente. Mas na prática diária, o ideal é você tirar assim aleatoriamente 3 etiquetas e criar esse floral vibracional, uma água vibracional muito poderosa, muito potente para a prática do dia a dia. Então é uma técnica que é muito bela, é lindíssima. Só de você olhar para a cor dessas etiquetas, como que elas ficaram, eu fiquei assim apaixonado. Porque as pessoas podem dizer assim, né? Ah, mas foi você que fez. Não, não fui eu que fiz, gente. Eu não faço nada. Eu só sou um co-criador das coisas. Então eu faço um momento meu, eu tenho muita prática de arte gráfica, porque isso aqui foi feito manualmente. Eu fiz, como eu disse para vocês, foram vários protótipos, eu fiz vários testes, eu troquei as cores, eu mexi, eu fiz impressão, eu testei, até chegar nesse formato que ficou assim, algo assim realmente belíssimo para vocês receberem na casa de vocês. Então
Então, é tudo feito com muito amor, é tudo feito com muita dedicação, com muito canalização. É uma energia canalizada e ficou belíssima. Então, façam a utilização dessas etiquetas na prática diária. Eu entendo que os florais vibracionais alquímicos, eles são assim, eles têm uma pontualidade muito maior para uma terapia de limpeza realmente ali de miasmas, mais energética. Mas os florais de Saint-Germain, eles são mais uma prática para o dia a dia, sabe? Você não precisa ter uma pauta, você não precisa ter uma questão, uma queixa. Faça simplesmente a toma desses florais assim no seu dia a dia, façam para os seus familiares, façam para os seus parentes, para os seus amigos, e vocês vão ver os resultados acontecerem assim de forma imediata. Eu já fiz vários testes com essas etiquetas e os resultados eu vi assim de forma imediata, inclusive no corpo físico, para questões físicas. Então deixando aqui esse tutorial, mas eu acredito que eu ainda vou trazer muitos mais conteúdos para a gente dentro dessa prática, porque ela está nascendo, é uma prática ainda incipiente. O pêndulo hebreu em si, aqui no nosso contexto Brasil, ele ainda é muito incipiente, tem muita coisa para acontecer. Então eu estou trazendo, nós vamos estudando, vocês que estão comigo, vocês que estão desde o começo nessa terapia de pêndulo hebreu comigo, a gente vai acrescentando. Então essa é mais uma ferramenta que eu trago para vocês, que é uma ferramenta belíssima, porque, como eu já disse, estou assim apaixonado por esse material, e principalmente por esse gráfico, gente. Esse gráfico aqui ficou assim algo divino realmente, foi canalizado para essa nossa terapia. Então eu agradeço a todos por essa companhia, porque eu acho que mais do que um curso, isso daqui não passa, foi um tutorial de um momento de compartilhamento com vocês, da alegria que eu estou tendo de compartilhar com vocês esse conteúdo dos florais vibracionais de Saint-Germain para pêndulo hebreu. Então vocês vão ter uma ferramenta para toda a vida e para vocês poderem colocar em prática essa maravilhosa ferramenta. Então eu agradeço a todos, até o nosso próximo conteúdo. Leitraut.